Olá galera, bom dia. Bem, vou falar bem rapidinho, tá? Porque eu vou entrar mais tarde para poder falar sobre o trabalho ao vivo, que eu vou estar falando sobre um pouquinho da minha história. Bem, galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura, escrito por José Mauro de Vasconcelos, como Zezé, aquele que mais apronta. O nome foi colocado, Zezé, devido a resgatar a história da Bíblia, né, da passagem de José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos. E isso foi o que aconteceu comigo. Bem, vocês vão ver aí na foto alguns autores que eu coloquei. Como é um Face particular, eu botei só para os amigos verem, aí você vai ver o Face da Lilia, que é a Hilda Matos, né, que hoje mora em Jacarepaguá, casada, continua do mesmo jeito do livro. A Godoya, né? A Godoya era a personagem que eu tinha estima, né? Mas houve uma outra pessoa chamada Glória, que faleceu, a dona Estefânia, que no caso é a dona Petronila, a dona Abigail. Ela fala com muito sentimento da sua filha, que leva o nome de Glória, tá? Ela fala com muito sentimento dessa filha dela. A dona Estefânia ainda está viva, né? Já com mais de 80 anos, já está uma senhora bem de idade. Eu já não vejo há anos porque a família ela privatiza, tira o direito de eu ver a minha avó, que eu chamo de mãe, que foi que me criou. Então eu vou estar relatando alguns atos em questão do que eu vivenciei nesse tempo, em questão do que ocorreu através dessa história, né? Eu botei uma passagem aí numa parte de um vídeo onde o padre, né, que era a Igreja Sagrada Família, onde eu soltei a bombinha pela primeira vez, que fica no Largo da Capela, filiada à Sagrada Família da Rio Grande. Hoje eu entendo porque que o padre, quando eu cheguei lá na Rio Grande falando que eu era o Zezé, ele ficou com a cara muito meio assustada, meia sem jeito. E na outra vez que eu apareci na igreja, a portão estava fechado, né? Isso porque eles já sabiam dessa história. Então todos, tem muita gente que participou disso, muita gente que participou dessa covardia. Você vê na novela onde o padre fala sobre o meu segredo que eu vivia falando esses anos todos. Eu não tinha lembrado dessa. Eu vi a novela toda, mas eu não prestei atenção mesmo porque naquela época ainda estava resgatando, estava buscando aquilo que foi jogado no poço. Né? Então eu estava resgatando tudo aquilo que era do meu passado para poder entender que motivos levaram para que essas pessoas tomassem essa atitude. É, Junta a uma instituição de Umbanda, né, que havia nos Teixeira que ajudava as pessoas com cesta básica, lá mostra a personagem Jandira. A Jandira é dada como Vera ou Baby, não sei nem o nome dessa pessoa, nem faço questão muito de saber. Né? Eu tive a oportunidade de mandar um convite para o Face dela. Logo que ela me identificou como Zezé, ela me rejeitou no Face. Eu achei aquilo estranho, né? Mesmo porque se era uma pessoa que interpretou a história da Georgette Costa, que é a Jandira, na novela, então não era para ela fazer isso. Eu lembro dela. Eu lembro quando ela pegou, juntamente com a Georgette, e jogou fora alguns objetos que estavam no pano branco numa água corrente. Eu imaginei que fosse algo meu, mas eu fiquei em dúvida, porque eu não tinha muitas informações, porque a família não passava nada. Então, para poder fechar o pacto do silêncio entre os autores, foi feita uma covardia comigo quando criança, aonde esses autores me pegava com 5 para 6 anos e me trancava dentro de um quarto que havia na Vila da Dona Estela e do Seu Luiz, lá nos Teixeira. Né, a primeira pessoa que tomou essa atitude me jogando para o quarto foi o Alexandre Fialho, que já cometia alguns atos de abusos sexuais comigo quando era criança. Eu não desconfiei muito dele naquela época, mesmo porque ele era meu amigo. Então, assim, eu nunca imaginava que ele estaria no meio disso tudo. Então, assim, mesmo porque eu nem sabia do livro, né? Só fui saber do livro depois que eu vi o filme e logo depois que eu assisti a novela. Aí foi quando eu consegui juntar todo o quebra-cabeça juntamente com as informações do livro antigo, tá? Porque esse livro agora mostra o meu pai, o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, roubando meu dinheiro para poder comprar cachaça. Então voltou as lembranças, né, desse tempo que eu me encontrava com José Mauro. Eu nunca tinha esquecido disso, eu só tentava juntar, porque como eu era criança, as fisionomias do rosto mudam muito e a gente não lembra de muita coisa em questão das pessoas, a não ser aquelas que a gente convive. E então, quando eu tive o trauma do acidente, em questão da morte do meu pai, eu tinha o José Mauro de Vasconcelos como se fosse o Milton, que é o Raul. E isso eu vou estar explicando também para vocês no outro vídeo.
Então, eu ouvia muito falar sobre esses pactos do silêncio nas igrejas evangélicas quando eu congregava, né? A primeira igreja minha foi a católica, lá não tinha muita informação sobre a Bíblia. Logo conheci a Igreja Universal, foi onde eu comecei a aprender mais sobre a palavra de Deus. E depois consegui conhecer a Igreja Repeplé, aquelas pentecostais, né? Que o fogo cai, né? Que o sol pula no poder, entrega profecia, revelação, visão. E logo depois conheci a Assembleia de Deus de Madureira, que foi onde, por um período, eu fiz o seminário com o pastor Zéias na igreja de Boiúna, que é filiada à Madureira, que hoje é filiada à maçonaria, né? Bem, estudei sobre maçonaria, né? Mas nós, naquela época, por ser evangélico, né? Seguia a tradição da igreja evangélica cristã, e elas ensinavam muito sobre esses pactos que eram feitos. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas na minha época, de pessoas que vivenciaram essas situações, né? Pastor chegou a comentar comigo sobre alguns assuntos de membros que vivenciaram esses pactos. E eu achava que isso não queria acontecer comigo. Eu nunca imaginava que eu, quando criança, ia ser abusado num quarto escuro. Nunca, nem passava na minha cabeça isso. Eu lembrava, porque como a gente aprontava muito na roça, então isso pra gente era normal. Então, vendo hoje a história, sabendo hoje da origem da minha história, sabendo de tudo que eu vivenciei, então houve um pacto junto a um centro de Umbanda, tá? Que é dessa personagem Jandira, que fez a atriz, né, que fez a representando minha mãe. Elas são muito parecidas. Eu tenho uma foto aí que eu postei da Georgette e da Jandira antiga. Elas são muito idênticas, eles eram muito parecidos. Isso confunde nossas mentes quando era criança, mesmo porque eu não convivi em meio de família. Eu não tive mãe, eu não tive pai. Fui criado pelos meus avós, que é o seu Paulo e Dona Estefânia, que é o seu Benedito Ribeiro, e aí a Petronilha, então nós já chamamos de Abigail. E os meus amigos que eu fiz quando eu morava na Estrada dos Teixeira. Eu ficava dividido em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, que é onde eu vi o trem, que eu chamava de campeão, né? Que todo dia de manhã eu via aquele assoar do assovio, do trem passando, em Nova Iguaçu, lá no bairro de Três Corações, que lá tem uma trilha de trem, né? Que eu nem sei se funciona mais. Cheguei a morar em Bangu por um tempo, né? Foi quando eu conheci a Rosa, que foi a primeira pessoa que eu beijei, menina, né? Que me ensinou. Logo depois fui morar nos Teixeira, então eu ficava dividido entre as parentes, as pessoas. Por quê? Devido a aprontar muito, fazer muita arte, deixar muita gente de cabelo em pé, fazer muitas merdas, as pessoas não tinham paciência comigo por causa dos atos que eu cometia porque eu era criança, né? Devido a eles serem adultos. E muitas das vezes a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje nós falamos a verdade e não prestamos. Então eu vou falar um pouco sobre tudo que eu puder resgatar desse passado, o pacto que foi feito, nome das pessoas que tiveram presente nesse pacto, que hoje são moradores dos Teixeira. Você vê na novela o caráter da Dona Helena, que é a mãe do Jorginho, do Carlinho. Né? Você vê, ouve falar dos assassinatos que teve para tomar posse de terrenos, de bens de outras pessoas, como o Henrique, que parece muito com o Bolsonaro. O Henrique que ele vai para poder ver, pegar o que era do irmão. Eu chamava ele de Henrique mesmo, pelo nome que você vê na novela, porque eu não tinha muito conhecimento dele, a não ser quando eu visitava a casa dele, que fica na Rodrigues Caldas, na descida da Mapuá, onde tem um posto de gasolina que ele tinha. Então eu tinha contato porque a Godoy ele ia muito na casa dele e era amigo do Diogo. Então assim, então eu tinha contato com eles assim. Eu tenho até uma foto do Henrique com a Godoy e o Diogo em Teresópolis ou Petrópolis, não sei, onde os três estão juntos, é uma foto antiga, né? Que antigamente, como todas, eu gostava muito das minhas irmãs e tudo, então quando era foto dela assim que me trazia a recordação, eu pegava e guardo até hoje. Tem alguns aí nos Faces que eu compartilho para vocês. Então aí você vê, tá? Elas vão mentir sempre devido a esse ato do passado, mas o próprio padre da novela, que é o meu pé de laranja lima, no capítulo que eu coloquei, que eu vou estar colocando algumas imagens para vocês poderem assistir quando eu estiver fazendo o programa ao vivo, fala sobre o meu segredo de José Mauro de Vasconcelos. O que me deixa mais cabreiro nisso tudo é saber que, dependente da nossa relação, que nós éramos namorados, escondidos, né? E como eu não sabia, nunca sobre o paradeiro do meu pai, quem era meu pai, porque me escondiam sempre isso,
eu fico pensando, será que é o meu próprio pai, era o próprio José Mauro de Vasconcelos? Era devido ao ato cometido em questão dos nossos encontros e a descoberta em questão do ocorrido ocasionou para que os direitos autorais, você não tem mais acesso aos direitos, aos filmes, a maioria dos livros de José Mauro de Vasconcelos, você não tem muito acesso porque eles privatizaram tudo, eles bloquearam, você não tem mais acesso. As pessoas não sabem quem é José Mauro de Vasconcelos. E foi um grande escritor. Então eles privaram tudo. Eu tenho um texto que eu busquei no site, onde é falado, relatado um ato cometido nessa época, que logo que descobriram em questão do ocorrido, em questão a minha pessoa com José Mauro de Vasconcelos, foi proibida a venda dos livros. Aí logo depois, com a readaptação feita por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta e sempre vai ser uma amiga, uma mãe para mim, fazendo a readaptação, voltou a história novamente. E foi o que me ajudou a resgatar esse passado, né? Porque eu gosto muito de ver filmes e eu me identifico muito nos filmes. Quando eu vivia quando era criança, tipo, se eu visse uma Cinderela ou uma Rapunzel, devido aos maus tratos que eu sofri, eu me identificava com aqueles personagens. Mas o Pé de Laranja Lima, além de falar sobre a minha história, fala das surras marcantes, sobre as cicatrizes que eu tenho no corpo, né, como a escoriação na perna devido ao acidente que eu tive com Portuga, e também das surras que eu sofri, como quando a Jandira pegava minha cabeça e tacava na parede. Eu tenho a cicatriz até hoje na cabeça. Entre outros assuntos. Então, assim, fora que nós temos uma árvore que nós encontramos, ia nos encontrarmos, essa árvore eu não revelo para ninguém, é uma árvore minha e dele, quando a gente saía, até isso o padre fala, das saídas escondidas que a gente fazia, como nos rios, da cachoeira, que mostra no filme, eu tomando banho, né, quando ele vai falar sobre a Carlota, né, a Carlota ainda existe, hoje ela é uma árvore antiga, ela é enorme. Hoje ela vive no mesmo terreno, porque Teixeira era fazenda, era sítio, tinha lagos, tinha cachoeira para tomar banho, era tudo isso. Hoje não tem mais isso porque destruíram tudo. Então, isso tudo vocês vão saber no meu próximo vídeo, que eu estou saindo agora para poder fazer meus trabalhos, né? Pegar os amigos clientes que vão me ajudar aí nas compras dos DVD, para mim poder estar indo para outros municípios para manter o projeto que eu estou querendo ver se eu faço ou em junho, ou julho, agosto, ou um trabalho para as crianças aqui da comunidade, resgatando as épocas das festas juninas típicas. Eu não sei se eu vou fazer aqui no quintal de casa, tá? Que aqui ainda estou ajeitando ainda. Ou se eu vou fazer na igreja da pastora Miriam, ainda estou decidindo ainda. Ou se vai ser na igreja, ou lá na comunidade da Miguel Pinto, que eu ainda estou para conversar com a Carla, que é a organizadora. Então eu conto com carinho, com o apoio de vocês, nas suas orações, tá? Orem por mim, não é fácil, não está sendo fácil. O que eu já chorei de lá para cá, o que eu já sofri, não é à toa que o padre fala que é uma dor muito grande. Eu não tenho contato com família, eu não tenho contato com parentes, eles me desprezam desde quando desde da descoberta disso tudo. Os maus tratos, hoje eu entendo, que é quando eu apanhava da Godóia, agora eu entendo por que ela agia daquela forma comigo, né? Enfiando pimenta no meu ânus, me botando de joelho dentro do banheiro, me batendo duramente, arrancando sangue do dia ela me tacou na cama, que cortou esse pedaço da cama, né? Que cortou um pedaço da minha orelha, né? Que até ela mesmo ficou desesperada quando viu o sangue derramando, e se não fosse minha avó Stefânia me levando no médico para fazer o curativo, né? E ali eu fiquei engraçado que na época eu nem senti raiva dela, por eu gostar tanto dela. Eu vendo ela chorar quando ela me machucou, né? Porque ela fazia as coisas e depois chorava, né? De arrependimento. Aí quando eu vi ela chorando, eu senti pena dela. Eu senti mais pena dela do que de mim, né? E é triste saber disso tudo, que as pessoas que eu mais amei nessa vida agiram dessa forma comigo. Hoje eu entendo porque meu pai me representa como José. Agora eu sei como escrever meu livro, eu sei como começar a escrever esse meu livro. Tá? Eu estou tendo mais apoio de pastores, de irmãs da igreja, do que os meus próprios irmãos, que se diz ser meu irmão. Né? Eu achava que eu poderia ser filhado, mas eu vou dizer a verdade, foi muito triste, sabe? Eu sei que meu livro está na mão da maçonaria, é só ver pelo símbolo que tem ao lado da Melhoramento, que é a editora que está em São Paulo com os direitos autorais do meu livro. Eu
independente do que eu ouvia falar da instituição, eu nunca dei ouvido, porque se falava de mim, imagina que fala dos outros. Né, estudei, nunca julguei ninguém. Eu tenho amigos da maçonaria que me ajudam, às vezes, na compra do meu DVD. Né? Eu tenho pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu não vou julgar um por todos, que isso vai do caráter de cada um. Mas é triste. Ontem eu fiz aniversário, completei 41 anos de idade. Né? Eu achei até que ia ter uma surpresa, né? Por eu descobrir o livro, ia ter um encontro com famílias, parentes ou irmãos. Eu senti isso, de que essas pessoas poderiam fazer isso, né? Fazer o reencontro, né? Para poder fazer entender o que se houve nesse passado. Mas eu fiquei sozinho, não fiz bolo, não fiz nada. Fiz só um almoçozinho para mim, meu companheiro comer. É, não tive nem parabéns dos meus filhos. Meus filhos, eu não digo pela minha filha, que é pequena, ainda tem 14 anos. Eu acredito que se ela tivesse mais maior de idade, ela teria me procurado. Ela só não me procura devido ao impedimento da mãe, né? Devido a algumas coisas que ocorrem em questão disso, que impossibilita de eu ver meus filhos. E então minha filha não fala, agora meu filho, ele já está com 18 anos, já trabalha, eu fiquei 12 anos cuidando, criando. Não é à toa que uma vez a tia Marina falou para mim, o filho da gente a gente cria para criar asas, né? A gente não cria eternamente. E é isso que está acontecendo. Só que por mais que isso esteja acontecendo, eu não culpo ele, mas a atitude dele me entristece muito, né? Eu já não consigo olhar para o meu filho e ver ele como filho. Eu não tenho mais meu filho como filho. Eu tenho ele como uma pessoa qualquer, devido às atitudes que foi tomada. A minha filha eu tenho como filha, mas não é triste um pai falar isso em questão dos filhos. Eu sei que ele não tem culpa, mas ele conhece o pai dele. Quantas vezes eu briguei por ele, quantas vezes eu lutei por ele, trabalhei em 2 serviços para não deixar faltar. Fui impedido dele ser trocado na maternidade, brigando com a minha sogra, e a gente recebe a recompensa dessa forma, né, com ingratidão. É triste, né? Hoje eu entendo a tristeza de um pai, né? Quando tem o desprezo do filho. Aí ele ainda fala assim, mas meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou. Eu não abandonei ninguém. Quem me abandonou foi minha família, minha mãe. Isso eu posso dizer que me abandonou. Agora eu sempre lutei, eu sempre corri atrás. Só que eu cansei, sabe, de correr atrás de quem não tá aí pra gente. Então isso entristece, porque eu nunca fiz isso com meu pai. Eu era doido para ter um pai. Aí eu fico olhando a foto dos meus filhos lá com o padrasto dele, abraçado, Dia dos Pais, presenteando, e eu não recebo nada. Imagina como é que fica meu coração. Não é só o fato dele poder estar do meu lado, me abraçando, não por coisas materiais, mas isso entristece. Então isso tudo foi ocasionado por causa desse passado. Tudo isso foi minha família encheu a cabeça dos meus filhos falando mal de mim, me botando como monstro com ele, porque isso se chama numa lei alienação parental, né? Eu ainda estou frágil. Essa semana, mês que vem eu faço o meu curso, vai me estimular um pouquinho mais, vai me tirar um pouco mais desse fechamento. Vou começar a trabalhar. Então tudo isso vai me alimentar mais para poder estar autoestima. Vou começar a dar continuidade nesse meu livro, agora com uma nova história muito mais bonita, em questão do que eu vivenciei. Claro, vai ter algumas coisas também que vocês vão chorar, né? Que se choraram na primeira, imagine na segunda, não é verdade? E é isso. Carré, Liu, né, nossos amigos aí que tá aí, José Tasseu Abler, Paul Walt, Isaac, Chan, Fátima, Nau, Wandley, Cícero, Pedro, Vieira, todos vocês aí, tenham uma boa noite aí para vocês, muito obrigado aí pelo carinho, e que Deus abençoe, tenha uma boa tarde aí para vocês, e que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Hoje é dia 13/6/2019, que Deus abençoe e muito obrigado pelo carinho. Boa tarde.